Muito bem, meus amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube, né? Comigo, Ed Moreno. Você pode participar do canal clicando no joinha, né? Deixando o seu like e também se inscrevendo no canal. Muito importante a sua participação. E eu lembro sempre, tiver algum problema no seu bairro, né? Tiver alguma, vai chover semana que tem previsão aí de chuva para amanhã e para os próximos dias. E quando chove em Ponta Porã, tem problema nos bairros, né? E se você tiver algum tipo de problema, manda as imagens para nós aqui que nós estaremos divulgando, tá bom? Tiver promovendo um campeonato de futebol, brincadeiras de crianças no seu bairro, na sua localidade, aí, na sua comunidade, manda para cá que eu estarei divulgando. Tiver promovendo algum evento cultural também, manda para nós aqui, estaremos divulgando. E claro, sempre os eventos beneficentes, né, nós estaremos divulgando aqui para você, tá bom? Com o maior prazer. E claro, os empresários locais que quiserem divulgar a sua marca aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, é só entrar em contato comigo que nós estaremos prontos, né, para divulgar a sua marca por aqui. Começando com as informações, então, vamos dizer que o desembargador aposentado, esse ficou muito famoso aí, né, desde as últimas eleições de 2022, né, e depois ele atuou como advogado também, né. O desembargador aposentado Sebastião Coelho publicou um vídeo nas redes sociais em que pede aos senadores que rejeitem a recondução de Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República. Ele afirmou que o procurador é um dos grandes responsáveis pela desgraça que o país está vivendo, em referência às denúncias apresentadas contra Jair Bolsonaro, generais e ex-assessores do governo anterior. Olha, eu acho que essa ideia, né, e essa recomendação do ex-desembargador, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, é muito viável. Até porque você dá uma freada aí nas ações do STF que tem atropelado a Constituição. O guardião da Constituição tem atropelado a Constituição constantemente. E se o Senado fizer isso, dá uma freada sim no STF. No vídeo, Coelho diz que sem as denúncias apresentadas por Gonet, os processos no Supremo Tribunal Federal não existiriam e que a atuação do procurador teria permitido os abusos do ministro Alexandre de Moraes. O ex-magistrado também mencionou a acusação feita contra Felipe Martins e outros investigados e disse que todos passam pelas mãos do chefe do Ministério Público Federal. Coelho ainda fez um apelo direto à bancada do Distrito Federal ao dizer ter certeza de que Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, também votarão contra a recondução. E ele cobrou posição da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, a quem advertiu que um eventual voto favorável significaria ficar contra os conservadores. O advogado também convocou eleitores a pressionarem os senadores até quarta-feira, dia 12, a data, né, da sabatina, amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça. E ele disse que é preciso você, né, povo, ligar para o seu senador, pressionar o seu senador. Se mesmo assim ele for aprovado, o sistema estará completo, com o Executivo, o Supremo e o Procurador-Geral alinhados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconduziu Paulo Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República para um novo mandato de 2 anos. Lula assinou o ato no fim de setembro, poucos dias antes do julgamento de Jair Bolsonaro. Agora, é uma importante chance do Senado dar um recado forte aí para o STF, né? Gonet ocupa o cargo desde dezembro de 2023, precisa de nova aprovação no Senado, com sabatina na CCJ e votação em plenário. Embora o governo conte com a maioria para aprovar a recondução, parte da oposição, sobretudo senadores ligados ao bolsonarismo, promete resistência. E você sabe que já conseguiu, né, em algumas ocasiões ali, reverter algumas coisas consideradas até impossíveis. E entre os críticos estão os parlamentares que acusam o procurador de ter agido politicamente ao denunciar Bolsonaro por suposta tentativa de golpe. O processo resultou na condenação do ex-presidente a 27 anos de prisão, 27 anos e 3 meses, para ser mais preciso. Mesmo desgastado, o Gonet ele deve ser aprovado com margem menor do que a de 2023, quando obteve 65 votos favoráveis. O advogado André Marcília avaliou que o Senado deve reconduzir Gonet, mas com um número maior de votos contrários, cerca de 25 contra 11 na votação anterior. Ele afirmou que a aprovação mostra a força do Supremo sobre o Congresso
Também disse que a PGR tem se comportado como um puxadinho do STF, com a atuação de Gonê como extensão do poder do ministro Alexandre de Moraes. Isso é fato e não é segredo para ninguém. Marzília disse ainda esperar que, se a oposição não conseguir barrar o nome do procurador, ao menos coloque Gonê na parede durante a sabatina, diante do que chamou de arbitrariedades cometidas com a anuência da Procuradoria-Geral da República, inclusive contra o próprio Senado. Se passar, tem que passar com a margem apertada. Na verdade, não podia passar, né? Não podia passar. Os senadores precisam mostrar um pouco de força, inclusive os que estão com o governo hoje, né? E que não são do governo, mas estão, né? Eles precisam botar um freio nessa turma aí, senão daqui a pouco não tem mais parlamento, não tem mais Senado, não tem mais Câmara dos Deputados. E hoje, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, ele requereu, né, a condenação dos integrantes do núcleo 3 da suposta trama golpista, né? Ele continua indicando prisões aí nesse processo ilegal e que ele vai sempre pedindo, né, sempre requerindo a condenação. E aí, quando fala que é um puxadinho do STF, fica nervosinho, né? E esse grupo aí do núcleo 3 é composto da suposta trama golpista, né? É composto por 9 militares das forças especiais do Exército, os Kid Pretos, e um agente da Polícia Federal. O PGR apresentou denúncia em fevereiro deste ano. Engraçado, rapaz, as Forças Armadas, ninguém se mexe, né? Ninguém, nem para falar alguma coisa contra, ninguém, nem os aposentados. Gonê pediu a desclassificação da acusação para o tenente-coronel Ronald Júnior. O PGR quer que ele responda apenas por incitação ao crime, segundo o artigo 286, parágrafo único do Código Penal, o que abriria espaço para a negociação de benefícios penais. Os demais respondem por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Conforme o PGR, os réus são responsáveis pelo monitoramento e pelo planejamento, né, do que seria um plano para assassinar o então presidente eleito Lula e o ministro Alexandre de Moraes em 2022, que a época chefiava, né, o Tribunal Superior Eleitoral. E de acordo com o Gonê, as investigações escancaram a declarada disposição homicida e brutal da organização criminosa, né, como eles denominam. O cenário que estava promovido era de aberta violência, segundo disse o PGR. Além disso, segundo Gonê, os Kid Pretos consideravam Moraes o centro da gravidade e de poder. Os réus nesta ação penal foram responsáveis por ações táticas da organização criminosa. Mas que organização tática? Não houve organização de nada, não houve movimentação de nada. Mas o PGR observa que sim. É evidente, segundo ele, a contribuição decisiva que proporcionaram para a caracterização dos crimes denunciados. Que crimes? Pressionaram agressivamente o alto comando do Exército para legitimar o golpe de Estado. Sem prova nenhuma disso aí, né? Sem prova absoluta disso aí. Nenhuma. E até o momento a primeira turma do STF já julgou os núcleos 1 e 4 do golpe, né? Do suposto golpe, do golpe fictício. Todos foram condenados, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pegou quase 30 anos de cadeia. Depois do encerramento do grupo 3, faltará o 2, a qual pertence Felipe Martins, assessor da presidência para assuntos internacionais do governo Bolsonaro. O veredito virá em dezembro. Ele vai ser condenado, mesmo já tendo declarado, está dando um BO danado nos Estados Unidos, de que ele não embarcou nos Estados Unidos, né? Não embarcou para os Estados Unidos. É aquilo que eu falei, ou o Senado para essa turma aí, ou não teremos mais parlamento, né? Vamos lá falar dos nossos anunciantes, vamos falar da Coop Home Office aí, que vem com um projeto interessantíssimo, moderno para Ponta Porã, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. O Coop Home Office, né, que é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos.
Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar assim um grande projeto, e também perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz, né, com a Coop Incorporadora e Construtora, que fica ali o prédio, né, que tem 3 anos e 11 meses de obras ininterruptas, fica localizado ali na rua Deputado Araújo Moreira, né, no quarteirão da Avenida Brasil, com a rua Antônio João. Já o prédio você está vendo ali, já em fase de conclusão, né, ficando cada dia mais bonito. E você pode conhecer esse prédio, né, que fica localizado, o plantão de vendas fica localizado bem ali, né, na frente do prédio, né, que está em fase de conclusão, na rua Deputado Araújo Moreira. Você pode conhecer, porque os nossos profissionais do plantão de vendas estão lá prontos para te atender da melhor forma possível, né? E você vai acessar o plantão de vendas através da rua Deputado Araújo Moreira, entrando no prédio do supermercado Bom Gosto. Ali no térreo você já vai ver a bela maquete, né, do prédio da Coop Home Office, e os nossos profissionais estarão ali prontos para te esperar ali, mostrar, né, todo o funcionamento, todo o projeto, a planta do projeto, e você vai entender o funcionamento do prédio a partir do seu funcionamento. E é claro, os nossos profissionais estarão mostrando para você que é perfeitamente possível você adquirir um apartamento ali de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para deixar mais bonita e mais moderna a nossa princesinha dos Ervais. Seguindo com as informações, pesquisa, né? Eu falo para você, eu não acredito em pesquisa, mas os institutos de pesquisa que são hoje, vamos dizer assim, em sua maioria com viés de esquerda, eles estão admitindo que a coisa está feia, então a coisa está muito feia para esse governo, né? A nova pesquisa nacional da futura inteligência, realizada entre 4 e 8 de novembro, revela um dado inédito desde o início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. A reprovação do presidente superou a aprovação entre os eleitores brasileiros. Ao todo, 2.000 eleitores foram entrevistados em todo o país. A margem de erro é de 2,2%, de 2,2 pontos percentuais, nesse caso, com índice de confiança de 95%. Segundo o levantamento, 52,8% dos entrevistados desaprovam o governo Lula, enquanto que 40,9% afirmam aprová-lo, que é muito, né? É muito. Por isso que eu falo assim, não dá para confiar em instituto de pesquisa. A gente sabe que isso é muito maior, né? E 40,9% estão aprovando, né, o presidente Lula. Outros 6,3% não souberam ou preferiram não responder à pesquisa. O estudo mostra também que a avaliação da administração presidencial atingiu seu pior nível. Apenas 30,5% consideram o governo ótimo ou bom, enquanto que 44,9% o classificam como ruim ou péssimo e 22,8% como regular. A pesquisa mostra que o desgaste é nacional, embora em intensidades diferentes. Lula enfrenta maiores índices de desaprovação nas regiões Sudeste e Sul, enquanto que mantém o melhor desempenho no Nordeste. No Sudeste, 57,2% desaprovam Lula e 36,3% aprovam. No Sul, 54,7% desaprovam o Lula e 36,8% o aprovam. No Nordeste, 44,5% o desaprovam e 49,6% o aprovam. Entre os homens, a desaprovação chega a 59,8%. Entre as mulheres, 46,4%. A aprovação feminina, 44,9%, é ligeiramente superior, mas já se encontra no limite da margem de erro. O presidente mantém melhor avaliação entre os eleitores com mais de 60 anos, né? 49,2% de aprovação. E o pior entre jovens, de 25 a 34 anos, na faixa em que 63,1% o desaprovam. Então, o país tem futuro, tomara, espero, né? Que a juventude não está com essa esquerdalha aí, né? Entre evangélicos, a reprovação é expressiva. 65,2% desaprovam o governo contra 47,6% entre católicos. O que me surpreende é cristão aprovar esse povo aí, né?
Mas existe de tudo, né? Existe de tudo. Até quem se diz cristão e que apoia abortistas e comunistas. Existe. Vão fazer o quê, né? E hoje teve uma troca de gentilezas, né, entre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o Lindenberg Faria, que é o líder do PT na Câmara, né? A primeira reunião de líderes para tratar da pauta da semana na Câmara dos Deputados foi marcada por embate entre o presidente Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e o líder do PT na Casa, Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro. Segundo relatado por fontes, Mota teria subido o tom na reunião com Lindenberg ao iniciar a discussão do projeto de lei número 5.582/2025, também conhecido como PL Antifacção. O presidente criticou a postura do petista depois da escolha do relator da proposta, o deputado Guilherme Derrite, do PL de São Paulo. Nos últimos dias, o petista publicou uma série de tweets em que chama o substitutivo de Derrite de uma nova PEC da blindagem. Lindenberg acusou o relator de enfraquecer a Polícia Federal e de representar uma manobra inconstitucional para limitar investigações interestaduais. O relatório do Derrite é uma nova versão da PEC da blindagem ou PEC da bandidagem, segundo escreveu Lindenberg. Em vez de fortalecer o combate ao crime, o relator faz o oposto, tira o poder da Polícia Federal, protege redes de lavagem de dinheiro e impede, né, a cooperação entre as polícias. É totalmente o contrário, né? Quem está defendendo bandidos são eles, né? Os petistas, os comunistas, os esquerdistas, eles, né? Eles estão defendendo bandido. E estão querendo dar poder à Polícia Federal porque a Polícia Federal passou a ser polícia de Lula, né? E do STF. Na reunião, conforme relato por fonte, Mota teria cobrado respeito de Lindenberg como presidente da casa, chegando a bater na mesa, dizendo que ele ajuda o governo quando é preciso, mas quando toma uma decisão, os esquerdistas já vêm com ofensas descabidas, né? O paraibano ainda classificou as críticas de Lindenberg como infundadas e políticas, lembrando que o texto, embora de autoria do executivo, será relatado por Derrite justamente para incorporar mudanças de consenso entre governo e oposição. O PL Antifacção deve ter sua urgência e o mérito já nesta quarta-feira, né, dia 12. E a deliberação da deliberação dessa PL em plenário depende da construção de um relatório em consenso com líderes partidários, conforme anunciado por Mota. Caso Derrite consiga o apoio necessário e o ajuste de pontos do texto a pedido do governo por meio de seu líder, o Lindenberg, a votação deve ser mantida. Alterações feitas pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também devem ser acatadas. Mota se reuniu com integrantes do governo na tarde de hoje. E uma nova reunião de líderes foi marcada Foi marcada, né? Aliás, essa já foi realizada, né? Mas não houve nenhum acordo, não. A votação pode ser adiada para a próxima semana. Estava marcada para quarta-feira, mas, né, parece que a coisa não deu muito certo, não. Havia uma reunião marcada para hoje, essa reunião pode estar acontecendo nesse momento, mas a informação, né, é de que não houve consenso, não houve um acordo. E o deputado Guilherme Derrite, que é do PP de São Paulo e que até esses dias atrás era o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e hoje é um dos candidatos muito forte ao Senado, aliás, lidera a corrida, ele e o deputado Eduardo Bolsonaro lidera e ele vem como segundo colocado nas pesquisas de intenções para o Senado, lá em São Paulo. Ele veio para a Câmara dos Deputados, assumiu, né, o seu mandato, apresentando um substitutivo ao projeto de lei antifacção. E isso foi feito ontem. E isso equipara ações de organizações criminosas ao terrorismo e aumenta as penas para seus integrantes. A proposta modifica significativamente o texto original elaborado pelo governo federal. O parlamentar foi nomeado relator do projeto na última sexta-feira, dia 7, pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Derrite está temporariamente afastado do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo no governo de Tarcísio de Freitas. E o substitutivo insere 11 condutas na Lei Antiterrorismo de 2016, estabelecendo equivalência entre ações de facções e atos terroristas.
Esta abordagem difere do projeto original que se concentrava em alterações na Lei de Organizações Criminosas de 2013. As penas propostas por Derrite são consideravelmente mais severas. O texto eleva a punição para membros de organizações criminosas para 20 a 40 anos, utilizando como referência as penas aplicadas em casos de feminicídio. A proposta inicial do governo federal sugeria aumentar de 8 anos para 5, 10 anos, né? E o projeto também endurece a progressão de regime prisional, exigindo o cumprimento de 70% da pena para réus primários e até 85% para reincidentes, sem direito à liberdade condicional. Pessoas incluídas em bancos de dados de faccionados se tornariam inelegíveis com alterações na lei da ficha limpa. No aspecto investigativo, o texto mantém a exigência de que a Polícia Federal notifique previamente as autoridades estaduais antes de iniciar investigações relacionadas a organizações criminosas. A Polícia Federal precisa comunicar à Polícia Civil ou ao Ministério Público Estadual quando pretender atuar em casos envolvendo facções no ambiente estadual. O substitutivo propõe a criação de um capítulo específico na Lei de Organizações Criminosas para estabelecer uma ação civil autônoma de perdimento de bens, visando o confisco de ativos financeiros dos grupos criminosos. E uma inovação do texto é a criação de uma figura autônoma para punir indivíduos que praticam as condutas equiparadas ao terrorismo, mesmo sem comprovação de vínculo com organizações criminosas. Entre essas condutas estão o uso de violência para controlar territórios, utilização de armas de fogo e explosivos, restrição à circulação de pessoas e construção de barricadas. O deputado eliminou a modalidade privilegiada de participação em organização criminosa que estava prevista no texto do governo. Essa modalidade permitiria a redução de pena para réus primários, sem posições de lideranças e com bons antecedentes. O projeto também inclui a proibição do auxílio reclusão para dependentes de pessoas presas pelos crimes previstos na proposta. Quanto ao monitoramento de faccionados, o substitutivo sugere a implementação de bancos estaduais compatíveis com a unidade federal, em vez do Banco Nacional de Facções Criminosas, né, proposto originalmente. O Derrite coloca coisas aí que tende, né, a diminuir, aí, aumentar a pena de bandidos, né, e diminuir a prática, né, para tentar intimidar quem hoje está no mundo do crime. Mas o governo federal não quer, não. Eles querem aliviar para a bandidagem. Vamos lá com mais um parceiro comercial. Vamos falar da Soloforte, né? Que a Soloforte é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, com profissionais experientes e dedicados que estão aí, né? Sempre atuando com pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado, né? São os profissionais da Soloforte, que sempre estão colaborando estreitamente com os produtores rurais de Ponta Porã e toda a região de fronteira, e se utilizam de decisões fundamentadas em dados, né, para assim melhorar, aumentar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos aos produtores rurais. E um dos segredos de sucesso, né, da Soloforte é porque os seus profissionais estão constantemente presentes no campo. E isso garante um acompanhamento muito perto, um acompanhamento personalizado de cada lavoura. E a Soloforte também sempre se preocupa com a segurança das operações agrícolas. Por isso, implementam práticas que aumentam a segurança dessas operações agrícolas e diminuem muito os riscos e protegem, assim, os investimentos dos clientes Soloforte. E é claro que a Soloforte trabalha sempre com o que há de mais moderno e de melhor, né? Por isso, está sempre utilizando de tecnologias avançadas, de práticas inovadoras, né? Para dessa forma aumentar a produtividade das lavouras e garantir escolhas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Soloforte trabalhando ao lado do produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Vamos falar da Escola Magsul e Faculdade Magsul, né? Vamos falar primeiro da escola, depois vamos falar das faculdades, né? A Escola Magsul tem aí o Mag Bolsa, né? Então você não pode perder a chance de conquistar
a sua bolsa de estudos. E as bolsas disponíveis são 4 de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%. A prova presencial vai ser no dia 29 de novembro, um sábado, às 8 horas lá na escola sede, né, no prédio sede da Escola Magsul, localizado ali na Avenida Presidente Vargas, no quarteirão entre as ruas Calógeras e General Osório. E você pode consultar através do site magsul.edu.br, e ali você vai consultar o edital, as regras e as condições para você participar. E também se inscrever, né, pelo site magsul.edu.br. E claro, né, assim você vai garantir a sua oportunidade e vai fazer parte da escola Magsul. E também tem a bolsa, né, a Bolsa Faculdades Magsul, que também tem atraído muita gente aí, né, e claro, é uma boa, né, a Magsul, né, bolsas de faculdades Magsul, tem aí bolsas, tem 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 100%. E a novidade é o curso de nutrição, né, das faculdades Magsul. Tem o curso de nutrição, né, e que vai atrair sim muitos jovens aí, muita gente interessada no curso de nutrição a partir de 2026. Então, as faculdades Magsul terão aí o curso de nutrição, terá o curso de nutrição. E, repetindo para você, você pode garantir, as inscrições já estão abertas, né? A prova também da Mag Bolsa Faculdade Magsul será no dia 29 de novembro, e você pode garantir aí, então 4 bolsas, né, de 25%, você pode concorrer a 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 100%. Então, confira as regras do edital para participar corretamente através do magsul.edu.br. Ali você vai fazer sua inscrição também e você vai participar, né, do Mag Bolsas Faculdades Magsul. Lembrando mais uma vez que a Faculdade Magsul está de curso novo, o curso de nutrição. Então não perca aí, se forme, né, na melhor faculdade de Mato Grosso do Sul, a Faculdade Magsul. Seguindo com as informações, vamos lá falar do Laranjão, né? Que o Laranjão está fazendo ainda as suas operações ali no Mar do Caribe. O USS Gerald Ford, maior porta-aviões dos Estados Unidos, chegou à América Latina nesta terça-feira, dia 11. A embarcação se soma a outros navios, aeronaves e tropas que os Estados Unidos têm posicionado no Caribe e em Porto Rico, intensificando a pressão militar sobre o governo de Nicolás Maduro. Em reação, o Ministério da Defesa da Venezuela colocou suas forças armadas em prontidão operacional completa, com um destacamento massivo que inclui tropas terrestres, aéreas, navais, fluviais e de mísseis, além da milícia bolivariana, que chega a ser uma piada. O Pentágono confirmou oficialmente a chegada do porta-aviões à área de operações do Comando Sul das Forças Armadas Americanas, sem revelar sua localização exata. Sim Pernell, porta-voz do Departamento de Defesa, afirmou que a embarcação reforçará a capacidade dos Estados Unidos para detectar, vigiar e desarticular os atores e atividades ilícitas que comprometem a segurança e a prosperidade do território americano e a segurança no hemisfério ocidental. A presença do USS Gerald Ford complementa aí, né, outras operações militares americanas na região. Washington reativou uma base em Porto Rico, que estava fechada há 23 anos, e realizou pelo menos 4 missões com bombardeiros próximos à costa venezuelana desde o início das tensões. Os Estados Unidos têm conduzido operações contra embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico no Caribe, acusando Maduro de liderar um cartel de drogas, acusação negada pelo presidente da Venezuela, que se diz um santinho. E essas ações militares resultaram em 75 mortes desde setembro. O secretário de Defesa americano, o Pete Hegseth, divulga regularmente vídeos desses ataques em suas redes sociais. As intenções exatas do presidente Donald Trump ao enviar o porta-aviões para a região não foram esclarecidas, né? Mas está mais claro do que água mineral, né? Veículos de imprensa americanos, citando fontes anônimas do governo, indicam que a Casa Branca considera diversas opções estratégicas, incluindo operações da Agência de Inteligência em território venezuelano para remover Maduro do poder. As propostas em análise pelos assessores de Trump
variam entre uma invasão completa da Venezuela e ataques direcionados a instalações militares específicas para enfraquecer o apoio ao governo Maduro e forçá-lo a renunciar ou deixar o país. Maduro tem adotado uma postura variável diante da pressão americana. Suas declarações alternam entre ordens de mobilização militar e apelos por paz direcionadas a Trump. O líder venezuelano busca apoio de nações como Rússia, China, Irã, que são tradicionais rivais, né, dos Estados Unidos. Na última sexta-feira, dia 7, a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova, declarou que Moscou está pronta para atender os apelos da Venezuela por ajuda, caso a situação militar se agrave, né? E permanece incerto, porém, como e se a Rússia e outros adversários dos Estados Unidos interviriam em um possível conflito entre Washington e Caracas, o que eu duvido, né, por ser no continente americano. E as operações militares americanas no Caribe têm recebido críticas internacionais. Um analista comentou sobre as ações dos Estados Unidos, dizendo que é assim que, em geral, atuam nos países sem lei, aqueles que se consideram acima da lei. No caso, quem se considera acima da lei são os líderes, né, do poder na Venezuela. Na declaração final da cúpula entre União Europeia e Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, realizada na segunda-feira, os participantes pediram segurança marítima e estabilidade regional no Caribe, ou seja, deixem o tráfico seguir em paz, né? É isso que eles pediram, né? Não com essas palavras, mas foi o que pediram, fazendo críticas indiretas à administração de Trump. O documento também defendeu a realização de eleições livres e transparentes. São tão covardes que eles não citam os Estados Unidos, não citam o nome de Donald Trump, né? É desse jeito aí. Mas vamos lá, seguindo com as informações, e a Polícia Federal? A Polícia Federal está cada dia pior, vai de mal a pior, né? A Polícia Federal lançou uma nota vergonhosa sobre o relatório do projeto de lei antifacção, atualmente em debate no Congresso Nacional. Olha só a nota, eis a nota. A Polícia Federal acompanha com preocupação as alterações produzidas pelo relatório sobre o projeto de lei antifacção, atualmente em debate no Congresso Nacional. A proposta original, encaminhada pelo governo do Brasil, tem como objetivo endurecer o combate ao crime e fortalecer as instituições responsáveis pelo enfrentamento às organizações criminosas. Entretanto, o texto em discussão no parlamento ameaça esse propósito ao introduzir modificações estruturais que comprometem o interesse público. Pelo relatório apresentado, o papel institucional histórico da Polícia Federal no combate ao crime, especialmente contra criminosos poderosos e organizações de grande alcance, poderá sofrer restrições significativas. E a execução de operações pela Polícia Federal dependeria de solicitação do governo estadual da região investigada, o que constitui um risco real de enfraquecimento no combate ao crime organizado. Essa alteração, somada à supressão de competências da Polícia Federal, compromete o alcance e os resultados das investigações, representando um verdadeiro retrocesso no enfrentamento aos crimes praticados por organizações criminosas como corrupção, tráfico de drogas, desvios, recursos públicos, tráfico de pessoas. Ou seja, uma nota muito grande, né, da Polícia Federal, simplesmente contra o PL antifacção, né? O que não dá para entender. Aliás, dá para entender, porque a Polícia Federal é hoje do desgoverno Lula. Então dá para entender perfeitamente, né? O que a gente não consegue entender como que a instituição chegou a esse ponto de ninguém contestar. Difícil de imaginar, né? O que a Polícia Federal chegaria a esse ponto. E chegou, né? Defendendo ou indo contra uma PL antifacção que visa combater o crime organizado, e que eles não estão gostando nem um pouquinho da postura, né, desse PL antifacção que visa combater criminosos. Bom, deixa a Polícia Federal para lá, vamos falar dos nossos anunciantes, vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, né, que é uma das empresas aí que está sempre trabalhando lado a lado ao homem do campo, aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Caballero. Começou aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Caballero. Hoje já se expandiu aí já
ultrapassou os limites dos municípios, do município de Ponta Porã, entrando em outros municípios aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Também já entrou no departamento de Amaué através de Pedro Conde Cavalheiro e agora já está em outros departamentos, departamento de Concepción, Chaco Paraguaio, enfim, né, prestando um grande trabalho no território paraguaio a Futuras Soluções Agrícolas, que é também o distribuidor oficial, né, da Eurofilt, que é uma fábrica, uma referência em fábrica de filtros, né, filtros de diesel para alto desempenho. E está presente em mais de 12 países. E a Ponta Poranense Futuras Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial para o estado de Mato Grosso do Sul. E a Futuras Soluções Agrícolas, né, está também sempre trabalhando com vendas de máquinas e implementos agrícolas de alta performance, para atender realmente, para solucionar os problemas do homem do campo. E trabalha também, né, com vendas de imóveis urbanos e rurais. Aquele pessoal que está na cidade querendo mudar para o campo, é só procurar Futuras Soluções Agrícolas. Quem quer fazer o caminho inverso, sair do campo para a cidade, também a Futuras Soluções Agrícolas está pronta para te levar a melhor solução e te achar um imóvel aqui na área urbana da nossa região de fronteira. Quem também está conosco é a Baturité Conveniência, ali na rua Baltazar Saldanha, em frente a Jesus, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ali, um ambiente familiar, você vai encontrar muitos amigos ali, né? E vai ser bem recepcionado pelo Carlinhos Dalzacchi e seus familiares. Com toda certeza, você vai ter momentos agradáveis ali, porque é um ambiente bom, aconchegante e familiar. Vai poder tomar sua cervejinha ali tranquilo, num bom bate-papo com os amigos. Quem quiser tomar um bom uísque, tem uísque. Um bom vinho, tem vinho. Se você gosta de cachaça de Minas, né? Quem aprecia uma boa cachaça sabe que a cachaça de Minas, né? As cachaças de Minas são as melhores do país. E ali na Conveniência Baturité tem, né? Na Conveniência Baturité você vai achar aquelas de vários sabores. Mas o Carlinhos Dalzacchi, ele diz que as que mais saem, né, são as puras a pura e as raizadas, né? Essas são as que têm saído bastante ali na Baturité Conveniência. E você que não gosta de bebida alcoólica, para criançada, tem doces e salgados e várias marcas aí de sucos e refrigerantes, né? Para você se deliciar lá na Baturité Conveniências, né? E, né, claro que você vai ter, né, você que não gosta de enfrentar filas em grandes supermercados, você vai ter a alternativa de ir até a Baturité Conveniência e encontrar lá tudo o que você precisa. E, né, você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? O Sabor dos Encontros está localizado ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali você vai encontrar o Bob's Ponta Porã, o Bob's Nacional, que é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo, né? E nessa trajetória do Bob's 70 anos e agora do Bob's Ponta Porã, dá experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil, Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's na internet, o bobs.com.br, e lá você vai rolar um pouco a página para baixo, no início, né? Vai ter o link Faça o seu cadastro. Ali você vai gerar convites, né? Cupons promocionais, e que você vai participar de várias promoções ali. Por exemplo, você vai ter o Bob's Classic com molho Classic e o shake por apenas R$ 28,90, ou o Bob's Salad com maionese verde e o shake, né, R$ 28,90, através do resgate dos cupons promocionais. E também você pode pagar o 4 por R$ 21,90. O que é o 4 por 21? É a batata palito pequena, o sundae, o refrigerante e o Bob's Burger ou o cheeseburger, né? Essa é uma bela promoção. E você vai ter acesso aos deliciosos sanduíches lá do Bob's Ponta Porã. Vamos passar um exemplo aqui para vocês do Bob's Colossal 2.0, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o Baconzudo Chicken Crispy, o Bob's Bacon de Responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob,
o cheddar australiano, o double cheese, o mega double cheese, o chicken filé, o chicken bacon de responsa, o crispy bacon, o Bob's Costela e o delicioso Bob's Costela 2 queijos e bacon, né? Então muitas variedades, muita coisa gostosa para você lá no Bob's Ponta Porã. Mais uma vez, o Sabor dos Encontros está localizado ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã. É o Bob's que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro. Vamos lá com as informações esportivas, porque nós tivemos jogos ontem pela Série B. Nós vamos falar da Série A que já começa com jogos hoje, né? Nessa terça-feira já tem jogo aí pelo Brasileirão. Vamos ver quais são os jogos do Brasileirão. Tem um jogo da 16ª rodada que vai ser realizado amanhã, entre Atlético Mineiro e Fortaleza, né? Mas nós temos a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá na 34ª rodada, para que a gente possa passar para você aqui, né? Nós teremos hoje, já começando a 34ª rodada, aliás, hoje não, né? Nós teremos só na semana que vem, né? Nós temos aí, na verdade, essa semana é a semana a semana FIFA, né? Então é a data FIFA, nós não teremos jogos nessa semana, não. Deixa eu ver aqui se nós vamos ter jogos aqui só no dia 18, então. Só no dia 18 nós teremos rodada, que é a 34ª rodada, né? E aí, na Série B, nós tivemos 2 jogos ontem, para fechar mais uma rodada aí, e que já é foi a 36ª, nós teremos agora 2 rodadas apenas para encerrar, então, a segunda divisão. Olha só, ontem a Chapecoense tinha tudo, né, para garantir praticamente a sua classificação à Série A, mas perdeu em casa para o América Mineiro por 1-0. E o América Mineiro conseguiu seus 45 pontos e escapou do rebaixamento, né? A Chapecoense perde uma grande chance de subir ali e ficar no G4 consolidado, né? Agora está ameaçado porque perdeu pontos importantes em casa. E o Botafogo de Ribeirão Preto ganhou do Amazonas por 1-0, dá uma escapada aí, né, da zona do rebaixamento. Próxima rodada da Série B, vamos lá. Nós teremos lá na Curuzu, sexta-feira, então, o Paysandu jogando contra o Amazonas. O Paysandu já está rebaixado para a 3ª divisão. O Amazonas está na 18ª colocação, praticamente rebaixado também, né? Então, um jogo de desesperados aí, os dois estão morrendo afogados aí, né? E o Coritiba, que praticamente está classificado, né? 64 pontos, o quarto colocado tem 58, matematicamente não está, mas já está classificado. Pode colocar o Coritiba na 1ª divisão. Vai pegar o Atlético que está lutando contra o rebaixamento. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 40 pontos, né? E com 40 pontos, em 17º abrindo a zona do rebaixamento, está Ferroviário. Então, o Atlético Clube corre sérios riscos e vai pegar uma pedreira nesta penúltima rodada da 2ª divisão. Vai pegar o Coritiba, que é o líder e já classificado à 1ª divisão. O Atlético Goianense, no sábado, também joga contra o Operário. O Atlético Goianense não se classifica mais e também não cai mais, né? O Operário Paranaense corre tem um remoto risco de ser rebaixado. Está com 44 pontos, 14º não será mais rebaixado também. Depois nós vamos ter o Avaí jogando contra o Remo. O Remo está no G4, está com 59 pontos em 3º. Vai jogar contra um Avaí que já não tem mais chance de classificação e também não cai mais, está com 52 pontos na 9ª colocação. O CRB, no Rei Pelé, vai jogar contra o Vila Nova, também no sábado, às 15h30. E o CRB também não se classifica mais e também não cai mais. Se bem que o CRB ainda tem chance de chegar a 59 pontos. Ainda tem chance de classificação, mas remotas, né? E o Vila Nova de Goiás está com 46, não cai mais e não tem mais chance de classificação. O Volta Redonda está praticamente rebaixado, é o 19º com 34 pontos. Vai enfrentar a Chapecoense, que perdeu em casa, né? E está na 4ª colocação com 58 pontos. Aí depois nós teremos Goiás e Novo Horizontino, jogaço Goiás e Novo Horizontino. Olha só, o Goiás é o 6º com 58 pontos e o Novo Horizontino é o 7º com 57.
E a Chapecoense, que é a quarta colocada, está com 58 pontos. Então, vai ser um jogaço e tá meio embolado ali, né, nessa briga aí. O Criciúma, que tem hoje, é o quinto colocado com 58 pontos também, vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem 41 pontos, lutando contra o rebaixamento. O América Mineiro, que já escapou da segunda divisão, vai enfrentar o Cuiabá. O Cuiabá não tem mais chance de classificação, é um jogo para cumprir tabela. A Ferroviária, que hoje abre a zona do rebaixamento, vai ter uma vida dura pela frente, vai pegar o Atlético Paranaense, que é o segundo colocado, tentando se classificar com 59 pontos, né? Tentando voltar à primeira divisão. Acho que nós teremos Atletiba na primeira divisão do ano que vem, porque o Coritiba é o líder com 64 pontos, o Atlético Paranaense com 59 é o segundo colocado. Do Atlético Paranaense até o CRB ainda não tem as classificações definidas, né? Porque o CRB tem 53 pontos, pode chegar a 59 com 6 pontos que vem aí a ser disputado se ganhar, né? E pode chegar lá aos 59 pontos, que é o ponto hoje do Atlético Paranaense. Dificilmente um CRB, por exemplo, chega, mas tem aí o Novo Horizontino com 57, que apenas 2 pontos do Atlético Paranaense, Goiás com 58, Criciúma com 58, que estão fora, quinto e sexto colocado. E a Chapecoense que está dentro, com 58 pontos também. Então está muito embolado ali. Eu diria para você que Atlético Paranaense, Remo, Chapecoense, Atlético Paranaense, Remo, Chapecoense, Criciúma, Goiás e Novo Horizontino. 6 times lutando por 3 vagas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Ele quiser, né, com mais informações, e eu espero contar mais uma vez com a sua participação.